Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, tá? Dia 28 de maio, Corinthians entra em campo amanhã contra a equipe do América Mineiro. Eu vou trazer aí as principais informações para vocês. Também tem novidades da Libertadores, a coletiva de imprensa do Vitor Pereira de ontem que deu o que falar, tá? Vou trazer aí os principais pontos. Tem mercado da bola, tudo pra gente debater aqui, família. Mas antes, peço que me sigam lá no Instagram, no TikTok, no Quai, @John do Timão. Sabe por quê? Porque ontem, às 6 horas da tarde ou da noite, eu postei alguns lances que eu mesmo gravei da arquibancada ontem, da equipe do Corinthians em campo, tá? As chances que a gente perdeu, pra depois ter que ouvir o pessoal falar, porque o Vitor Pereira tal. Era só fazer o gol, cara. Faz o gol e acaba a conversa. Não ia ter essa brecha pra, essa escalação, essa não. Era só o Corinthians fazer os gols. Mas enfim, confiram lá no Instagram, no TikTok ou no Quai. Fechou, família? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade, rapaziada, é sobre a escalação do Corinthians, né? Vamos trazer aqui uma atualização sobre treinamento e tudo mais. O Corinthians treina hoje à tarde, tá? Hoje à tarde. Treinou ontem também, tá? E aí, quem jogou mais de 45 minutos faz aquele regenerativo. Os demais foram a campo, tá? Para fazer algumas atividades. E aí, vamos pelos jogadores aí que foram desfalque. João Vitor, tá? João Vitor foi o primeiro aí. Foi cortado até do banco do jogo contra o Always Red, tá? Por conta de um entorse no tornozelo direito. E deve ser desfalque no jogo de amanhã contra o América. O Jô, tá? Jogou apenas 23 minutos aí no jogo contra o Always Red. Saiu depois de uma pancada que ele sofreu. E aí ele foi avaliado, tá? E tá com um trauma na perna esquerda. Tá? Ele tá com um trauma aí na perna esquerda e já tá fazendo um tratamento com a equipe de fisioterapia. Não tem data de retorno ainda, tá? Vamos torcer para que seja mais rápido aí esse retorno do jogo. O Cássio foi relacionado para a partida, chegou um pouco antes, tá? Sentiu o ombro mais uma vez, tá? Sentiu o ombro mais uma vez, foi cortado, não foi nem pro banco. Ele chamou a comissão, revelou um incômodo, falou, tá doendo ainda e tudo mais. A comissão falou, então nem vamos forçar, nem vai pro jogo, tá? O Ivan entrou em campo, o Matheus Donelli aí ficou no banco. Ontem, o Cássio foi pro LabR9, tá? Que é o laboratório aí do Corinthians de fisioterapia. E depois em campo fez o trabalho, fez o treino normal aí com o grupo. O Fagner deu sequência na transição dele, tá? Com a preparação física, trabalhou no laboratório R9, tá? Na academia, parte de fisioterapia, depois correu ao redor dos campos do CT. O retorno dele era esperado, né, para esse jogo contra o Always Red e deve ser para amanhã, tá? Então a gente continua nessa expectativa do retorno do Fagner. Uma provável escalação para amanhã deve ser Matheus Donelli ou o Ivan, tá? Inclusive eu queria elogiar, gostei da atuação do Ivan ontem. Ontem não, na quinta-feira. Rafael Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo e Fábio Santos. Cantígio, Duqueiroz, Renato Augusto, William, Adson e Roger Guedes, tá? É a provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Vale ressaltar aí que a gente teve mais uma vez a participação dos jogadores da base no treinamento de ontem, tá? O zagueiro João Pedro, zagueiro Robert Renan, meio-campistas Biro, Matheus Araújo e os atacantes Felipe, Giovani e Wesley. Muito provavelmente, tá? Até por conta dessas lesões, a gente deve ter algum desses jogadores da base na lista de relacionados para amanhã, tá? Então o próprio Matheus Araújo foi relacionado para o jogo da Libertadores. A gente deve ter aí um Giovani, um Wesley, o próprio Matheus Araújo aí, o Guilherme Biro, que muita gente pede também, podem ser relacionados aí para a partida de amanhã. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Boca Juniors, ontem, né, já trouxe aí esse sorteio da Libertadores e tudo mais. Primeira coisa, eu já vi informação rodando com data de jogo do Corinthians, transmissão, tudo mais. Rapaziada, só vai ser anunciado segunda-feira, tá?
Então, provavelmente no vídeo de terça, eu trago para vocês data e horário dos jogos entre Corinthians e Boca. A ida aqui na Neoquímica Arena, a volta lá na Bombonera. A semana a gente já tem. É a semana do dia 29 de junho, a ida, e a volta na semana do dia 6 de julho. Tá? Então, assim, tranquilo, tá? Provavelmente vai jogar terça, quarta ou quinta, tá? Que são as datas aí de Libertadores no meio de semana. Mas, já para ressaltar para vocês, a data só sai segunda-feira. Não adianta, vim em tal lugar aqui que a data... Não tem. Segunda-feira vão confirmar as datas. E aí, rapaziada, eu vi um jornal argentino, tá? Um jornal argentino que falou o seguinte sobre o sorteio da Libertadores. O Corinthians é o rival mais bravo que o Boca poderia ter cruzado nas oitavas. Então, assim, se a gente pensar que num desempenho recente de Corinthians e Boca, temos 2012, né, que já não é tão mais recente assim, 10 anos já, Corinthians campeão em cima do Boca. Tem 2013, que aí o Boca ganhou no apito, porque bola dentro de campo, esquece, era Corinthians. Corinthians ia passar o carro. E tivemos agora, o mais recente ainda, né, chave da Libertadores. Corinthians e Boca, o Corinthians venceu aqui na Arena e empatou na Bombonera. Então, assim, se a gente for considerar, o Corinthians tem uma larga vantagem em cima do Boca nas últimas Libertadores, nos últimos confrontos. Entendo muito bem o Boca e até a própria mídia argentina ter essa visão desse confronto, tá? E eu comentei, acho que no vídeo de ontem também eu cheguei a falar, eu falei, pô, pro Corinthians, o melhor rival dessas oitavas agora, já que só tem cachorro grande, é pegar o próprio Boca. Tá? É pegar o próprio Boca, e foi o que aconteceu. Felizmente, infelizmente, a gente vai ver na semana do dia 29. Quero saber a opinião de vocês, família. Outra informação importantíssima, tá? Que foi a informação do colunista Marcel Rizzo, do UOL, tá? Informação exclusiva dele aí, que o Boca vai ser julgado ainda pela Conmebol, e eles estão pensando como vão punir a torcida do Boca pelos casos de racismo na Neoquímica Arena e lá na Bombonera. E aí, a possível punição é fechar alguns portões da Bombonera no jogo contra o Corinthians. Tá? Vai ter Boca e Corinthians, né, o jogo da volta. E aí pode ser que portões sejam parcialmente fechados. Principalmente dos setores que foram gravados. Ou pior ainda, pode ser que o jogo aconteça com 100% dos portões fechados. Essa possibilidade não está descartada, mas eu acho muito difícil, tá? Muito, muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Provavelmente vai pegar, foi esse setor e esse setor, os dois são fechados, roda o jogo, tá? E aí, como eu critiquei a Conmebol ontem, caso aconteça isso, aí a gente começa a ver algumas ações práticas, tá? Aí a gente começa a ver, pô, realmente a Conmebol tá se mexendo. Porque só chegar e falar, parem com o racismo, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. A gente quer atitudes como essa, tá? Caso realmente aconteça, a gente aguarda aí uma decisão da Conmebol. Como o jogo é só no fim do próximo mês, eles ainda têm tempo aí para ter esse julgamento do Boca. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando um pouco sobre a coletiva do Vitor Pereira, tá? Ele entrou ao vivo ontem às 14h. Primeira coisa que ele trouxe, cara, a primeira coisa, eu me senti envergonhado, tá? Eu me senti envergonhado. Ele falou o seguinte, ó. Antes de iniciarmos a coletiva, quero dizer que não há tabus. Perguntem o que querem sobre o que quiserem. Mas antes, queria falar sobre a minha infeliz expressão ao Liverpool. Vi que não fui feliz ao expressar o que pretendia. Eu também queria treinar o Liverpool. Se me perguntassem se queria treinar o Liverpool, com todo respeito ao Corinthians, mas o Liverpool é o Liverpool. Foi o que o Vitor Pereira tinha falado naquela outra vez lá, tá? Na outra coletiva que ele deu. E aí, dessa vez, antes de começar, ele pediu desculpas, tá? Ele falou que foi infeliz nessa expressão ao Liverpool. E, cara, pô, de verdade, se o torcedor do Corinthians ficou ofendido com isso, tá faltando interpretação de texto, interpretação da fala dele. Pô, você tá no seu serviço hoje, mas tem um serviço que paga muito mais, que tem muito mais visibilidade. Você não queria estar naquele lugar? Quem não? Quem não? Mas desmereceu o Corinthians. Mas
E o jogador que sai daqui do Corinthians e vai pra Europa, tá desmerecendo o Corinthians? O jogador fala, não, meu sonho é jogar uma Champions League. Vai pra jogar Champions. Tá desmerecendo o Corinthians? Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô, chega a ser ridículo. Ridículo. Aí o Vitor Pereira falou, pô, o Corinthians é um clube grande, com uma história fantástica, me faz sentir em casa, tá? Nunca desrespeitaria o clube e tudo mais. Ele falou que por causa da final da Champions hoje, que é às 4 da tarde, ele falou, pô, quem não queria estar comandando um time numa final de Champions? Um treinador, por exemplo, que é o cargo dele, a profissão dele. Como o jogador quer jogar a final da Champions, ele quer comandar um time que tá na final da Champions. Ele queria estar numa final de Champions League. É a mesma lógica, cara. Então, pra mim, pô, pelo amor de Deus, cara. Quem se sentiu ofendido, pô, palhaçada. Quero saber a opinião aí de vocês, família, sobre essa fala em específico aí do Vitor Pereira. Depois disso, tá? Foi perguntado mais uma vez sobre o Roger Guedes. E aí ele falou bastante, tá? Falou bastante, vou trazer aqui na íntegra pra vocês. Ele falou, ó, eu não coloquei o Roger em campo a pedido da torcida, que fique bem claro, e eu nem estava em campo, tá? Sobre o Roger ter entrado no jogo contra o Aizhed. Ele falou, não coloquei porque a torcida pediu, eu nem tava lá, tá? Ele falou, ó, vou tentar finalizar hoje esse assunto do Roger, porque eu não sou de novela. As pessoas desde criança se habituam a ver novelas, mas a sociedade é assim. A verdade não vende, só querem saber de polêmica porque vende. Para o Roger ou qualquer jogador, o Duílio me pediu para ser exigente. Todos os títulos que ganhei foram na base da exigência, querendo treino, jogo. Isso são coisas que não são negociáveis. Eu fui no treino e não senti que fiz de tudo para melhorar. E eu me entrego em tudo de corpo e alma todo dia. E minha causa agora é o Corinthians. Minha exigência tem que ser a mesma que tenho com eles. Pô, então o presidente chegou e falou, ó, é para ser exigente com todos os jogadores. O técnico tá sendo exigente. Quando outros treinadores escalavam o Jô sem o Jô merecer, porque o Jô tava mal fisicamente, o Cássio vinha numa sequência ruim, ninguém tinha peito para tirar o Cássio. Fábio Santos vinha numa sequência ruim, ninguém tirava. Por quê? Por causa do nome deles, certo? A torcida inteira batia o pé. Não pode jogar com o nome. Chega um treinador, faz o seguinte, ó, você não vai jogar com o nome, tem que jogar quem tá merecendo. Aí a torcida fica de birra, cara. Fica de birra. Pelo amor de Deus, não era isso que vocês queriam? Tá aí. Pra mim, mais honesto que isso não existe. Não existe. E aí o próprio Vitor falou, para terem a oportunidade de expressar a qualidade, e a qualidade do Roger não está em dúvida, tá? Então assim, qualidade o Roger tem de sobra, ninguém tem dúvida disso, mas o compromisso, o espírito de entrega, lutar para ser melhor todos os dias e falar que quer ajudar já não é com palavras. Já tive 1, 2, 3 conversas, é como um filho. Não tem ação depois da conversa. A gente espera a ação do filho. Se não apresentam diferença em ações, chega à altura que não adianta a conversa. Assim, pô, o Vitor tá falando que conversou 3 vezes com o cara. Não mudou as ações do cara. Vocês querem mais o quê? Mais o quê? Estou convencido com o Roger. Às vezes fica a sensação que eu, por estar fazendo o melhor e exigindo o melhor, estou mal com o clube. E isso eu não posso aceitar. Falam que não tinha necessidade de expor, mas eu sou cobrado. É como se invertessem os papéis, mas eu não falo só dele. É para todos. Se luta, se entrega, mostra, terão oportunidades. Se eu sentir que não estão dando o máximo porque estão contrariados, eu já estive contrariado várias vezes, mas o Roger e todos os outros jogadores terão meu apoio o tempo todo. Nos últimos dias já vi um Roger diferente e espero que para o bem do clube, o meu, da torcida, dos nossos objetivos, que ele se entregue à causa e tenha compromisso. Tem que respeitar a si mesmo, sermos exigentes conosco, e isso é o mínimo que precisamos fazer com um clube que nos trata como família. Podem falar o que quiserem, mas essa é a verdade. Podem falar como polêmica, mas é isso que eu falei e é a verdade. Então assim, o Vitor já trouxe. O Roger, nos últimos dias, já mudou a postura dele. Bacana, bacana demais. Fico muito feliz. Outra coisa, tá todo mundo cobrando o Vitor, por que não coloca o Roger? Ele chega e explica, ó, tô sentindo que o cara não tá rendendo aquilo que ele pode render. Pronto, virou polêmica. Virou polêmica. Não, tem que pôr Roger, porque isso, porque aquilo. E olha o pensamento do Vitor.
Às vezes fica a sensação que eu, por estar fazendo o melhor e exigindo o melhor, sou errado, tô fazendo mal pro clube. Pô, que lógica é essa, rapaziada? Quantas vezes a gente não cobrou? Pô, não escala pelo nome, escala pelo desempenho. Vamos parar com panelinha. Quantas vezes a gente não pediu o fim da panelinha? Vamos parar com panelinha. Na hora que um técnico chega e fala, o cara não tá bem, não vou escalar, pronto, mexeu com todo mundo. Pô, pelo amor de Deus, cara, é difícil, viu? É difícil agradar a torcida, é difícil entender o que vocês querem, mas, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Eu já falei aqui sobre a situação do jogo, sobre rodízio, a gente vai comentar aqui. Pra mim, o Vitor está correto nessa atitude. E o Roger, mudando, como o próprio Vitor já falou que ele já tá diferente, tá com ações diferentes, pô, vai agregar em muito pro Corinthians. Absurdo, tá? Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Outro ponto importante aí que o Vitor Pereira falou foi sobre o rodízio, tá? Que ele vem sendo muito criticado também. Ele falou o seguinte, ó. Eu cheguei aqui na ilusão de definir 11 titulares e aí vai substituindo um ou outro. Mas percebi que com esse calendário não é viável. A equipe de ontem tinha mais do que qualidade para ganhar. E aí ontem, porque a coletiva dele foi sexta-feira, né? 13 situações de gol claras. O que falhou foi a eficácia. É o que eu tô falando. O time de ontem criou para bater no Always Red, mas não fez o gol. Aí entrou o William, entrou o Renato, entrou o Roger, entrou o Jô, o Duqueiroz. E não saiu o gol. Não saiu o gol. O que falhou foi a eficácia. A eficácia. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, por fim, o Vitor Pereira falou sobre o esquema, né, que ele vem usando. Ele falou, ó, vamos insistir a essa altura no sistema base 4-3-3, sem alterar tanto, porque isso afetou nossa qualidade de jogo. Isso é um fato, pode nos levar a melhorar nosso nível de jogo. Ele comentou, tá, do jogo contra o São Paulo, que ele entrou no 3-4-3. Ele falou, ó, o William, só aberto pela esquerda, prejudica o nosso time. Ele precisa aparecer no meio também. Ele se movimenta muito bem. O Renato Augusto, se eu colocar ele aberto pela direita, eu tô prejudicando o Renato Augusto, tá? Já vi que não dá, então não vou insistir nisso. O que eu comentei no jogo contra o São Paulo? Que o time tava penso, só joga do lado esquerdo, porque o Renato Augusto é meia. Ele não joga aberto, não joga aberto. Ele caía por dentro, o que faltava? Um jogador ali na direita. O Mantua dominava, não tinha ninguém no fundo pra dar essa bola. A única que o Renato caiu, saiu o gol do Jô, tá? Que teve impedimento do Renato. Tá? Uma das únicas bolas que o Renato caiu lá. Entendeu? O jogador deveria fazer esse pêndulo. O que ele falou? Eu tô prejudicando o Renato, tô usando ele de uma forma errada. Não vou mais usar dessa forma. O Vitor Pereira chegou na coletiva e falou isso. Então, assim, ele é consciente, ele tá vendo o que ele tá fazendo. Falou, não vou insistir no que eu vi que tá dando errado. Ponto. Ponto. Tá? Lembra que eu falava de outros treinadores? O cara tá vendo que tá dando errado, ele chega, não, porque a gente tá isso, a gente tá aquilo. Não via os erros do time. Então, assim, o Vitor Pereira, vocês podem criticar o que quiser. Eu vou ser um dos que vou criticá-lo também, tá? Vou criticar, assim como eu critiquei a escalação contra o Always Red. Mas assim, uma coisa que a gente tem que valorizar, a honestidade dele. Não é um cara que tem as convicções dele, ponto. Não, tem que ser dessa forma e acabou. Não, ele viu que deu errado, reconheceu e vai buscar mudar, tá? E vai buscar mudar. Então assim, eu penso de uma forma mais futura, acho que o Vitor Pereira tem vida longa no Corinthians, caso os jogadores comprem a ideia dele. Tá? Se os jogadores entenderem o que ele quer, a dinâmica dele, pô, realmente, as ideias dele, bacana, vamos colocar em prática, vamos comprar a ideia dele, vamos pra cima, o Corinthians tem chances de brigar por algo. Caso contrário, cara, aí fica difícil pra todos os técnicos, tá? Pra todos. A partir do momento que o elenco não comprou a ideia do cara, fica difícil. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, sobre o Cavani, tá? Só para deixar bem nítido para vocês, não tem negociação, não tem nada. A atualização o Cavani já se despediu do Manchester,
tá? Acabou a temporada europeia, né? Tem hoje a final da Champions, mas pro Manchester já tinha acabado, né? Depois teve a última rodada aí do inglês. O Cavani comentou um pouco, tá? Ele falou que tem só tem palavras de gratidão aos fãs e torcedores do Manchester, que eles mostraram muito respeito desde o primeiro momento que o Cavani chegou lá. Ele acredita que eles reconheceram o trabalho duro que ele sempre colocou em prática da melhor maneira possível e dando o melhor para o time. E aí a principal frase do Cavani foi: eu queria ter contribuído mais nessa temporada. O Cavani jogou aí 20 partidas, fez 2 gols, tá? Ele teve uma temporada aí bem abaixo mesmo. E aí ele comentou também que uma temporada anterior, que foi a do estouro da pandemia, ele falou que ele fez uma temporada boa. Só que não tinha os torcedores. Não tinha os torcedores. Aí ele falou, aí quando começou a voltar a torcida, caiu meu rendimento e tudo mais, trocou o técnico, Cavani, querendo ou não, aí ficou meio que de escanteio, chegou o Cristiano Ronaldo, tá? Então foi assim, uma temporada muito difícil para ele, e ele falou que não conseguiu demonstrar o futebol que ele queria para os torcedores. John, qual que é a situação do Cavani? O contrato dele, na teoria, vai até o dia 30 de junho. Tá? Então mais um mês de contrato. Mas a temporada europeia já acabou, os jogadores estão de férias. Já tá liberado, ele já até se despediu, não vai renovar. Só que pelo contrato, só abre aí para negociar a partir do dia 30 de junho. Então tem mais um mês aí pra gente ver o que poderia acontecer. Corinthians, já sabendo disso, ligar pro Cavani, tá? Uma situação aqui que eu tô colocando hipotética até, tá? Uma situação hipotética. Corinthians ligaria pro Cavani ou qualquer outro clube brasileiro, sul-americano, liga pro cara, fecha com ele, aí ele chega no Manchester, fala, tem como já rescindir meu contrato? Que eu já fechei com o meu novo clube, quero começar, a temporada dele já tá em andamento, beleza. O Manchester não vai se opor, já vai rescindir o contrato dele, e aí ele fecharia com o clube, tá? Então, mesmo a janela não estando aberta ainda, eu não sei como tá funcionando o registro pro mata-mata da Libertadores. Tá? Porque 30 de junho já é na semana do mata-mata, tá? É a sexta-feira da semana, não é a sexta ou a quinta. Deixa eu confirmar aqui, é a quinta-feira, entendeu? Da semana do mata-mata. Então se o time jogar no dia 28, na terça, a janela só abre dia 30, como faz para registrar esse jogador? Entendeu? Então isso que eu preciso ir atrás dessas informações, mas é isso, o Cavani está livre no mercado para fechar aí com qualquer clube, qualquer novidade trago para vocês. Fechou, família? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!